Olá, pessoal! Aqui é a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre problemas lógicos comuns de serem resolvidos com estruturas de repetição. Imagine que nosso problema fosse ler um valor n do usuário e imprimir os números entre 1 e n. Como a gente vai fazer agora? Então, vamos fazer a leitura desse valor n. Aqui eu vou usar a biblioteca Headline Sync. Então, só fazer a definição, né, da nossa biblioteca aqui, da requisição, né, da biblioteca. Então, aqui eu estou fazendo a leitura do valor de n do usuário. Então, eu vou copiar lá o nosso primeiro código lá, aquele mais básico, que eu quero imprimir os valores de 1 a n, de 1 em 1. Aqui vai começar em 1, a inicialização tá ok. O que vai mudar, gente? A condição de parada, que agora eu não tenho mais um valor constante, um número, que eu sei qual é esse valor. Agora é uma variável, que eu acabei de ler, o usuário informou uma variável e eu preciso colocar ela aqui na condição de parada, n. Então eu vou começar no 1 e vou imprimir até o valor de n. Só que se eu só colocar o valor n aqui, desse jeito que está estruturado, não vai dar certo o código. Esse valor de n é lido como uma string. A gente precisa fazer um cast para fazer a conversão do valor de n para número. Agora sim, eu consigo comparar o valor de i com o valor de n. Vamos executar nosso código. O cursor está piscando porque eu preciso informar o valor de n. O programa não vai fazer nada enquanto eu não informar o valor de n. Se eu informar o valor 5, ele deve imprimir os valores de 1 a 5. Vamos ver? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Imprimiu todos os valores de 1 a 5. Vamos rodar de novo. Vamos informar o valor 10. Agora ele vai imprimir todos os valores, olha lá, de 1 a 10. O código ficou um pouco mais dinâmico, né? Porque a gente pode colocar aqui 100, aí ele vai imprimir tudo, ó. Não fica aquela coisa estática de só fazer o que tá lá escrito no programa. Não, agora o usuário tem toda a possibilidade. Agora eu quero até 1000, aí ele vai imprimir todos os 1000 aqui. Para deixar mais dinâmico possível aqui, é só se a gente receber tanto o primeiro valor, que é a inicialização do valor de i, quanto o último. A nomenclatura normalmente utilizada é assim, ó. Ler dois valores, i e j, e imprimir na saída os números entre i e j. Então, vamos copiar o nosso código, tá? Nós vamos ler dois números agora e não um só. Nós vamos ter que fazer duas leituras. Então, eu vou ler o i e eu tenho que ler o j também. A minha variável i não vai começar num valor agora. Ela já veio do usuário, então a minha inicialização é um pouquinho diferente, ó. Até então, a gente tinha uma inicialização que a gente chama de inicialização estática, porque eu fazia no código ela. Eu ia no código e escrevia o valor constante, padrão, esse valor não mudava. Agora, mais dinâmica. Por quê? Porque ela acontece em tempo de execução. Então, conforme o código é executado, essas variáveis vão recebendo valores. O que muda também? Que aqui eu vou fazer a condição de parada enquanto i menor ou igual a j. Ok? Agora, na minha condição de parada, eu não tenho nenhuma constante. Eu tenho duas variáveis mesmo. E o computador vai comparar o conteúdo das duas variáveis e vai imprimir o valor na saída conforme as duas variáveis. Vamos testar nosso código. Olha lá, o programa está pedindo para que a gente informe dois valores. Então, eu vou informar o valor 1 mesmo, só para a gente fazer um teste, e o valor 5. Ou seja, o programa precisa imprimir na saída os valores entre 1 e 5. Vamos ver? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Vou rodar de novo. Vou imprimir entre 2 e 4. Olha lá, 2, 3 e 4. Vou rodar de novo. Agora eu quero que ele imprime entre 20 e 100. Vamos ver? Ó, foi o 100. Ele imprimiu desde o 20. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só, começou no 20, exatamente.
Agora sim, tá super dinâmico. Eu recebo os valores de I e J e tudo que eu faço no código é entre I e J. E se o nosso problema fosse ler dois valores I e J e imprimir na saída não todos os números entre I e J, mas somente aqueles que são pares? Aquela nossa estratégia de manipular o incremento de 2 em 2 não funciona mais, porque a gente não sabe qual que é o valor de I. A gente não sabe qual que é o valor do primeiro número do intervalo, então não tem como a gente ir manipulando o incremento para imprimir os pares. A gente vai ter que colocar em prática aquela verificação de que um valor é par ou não através do resto da divisão do valor por 2. Então vamos copiar aqui o nosso código aqui de cima, aqui embaixo. Então vamos ler as variáveis I e J. Enquanto I menor que J, eu imprimo I. Mas eu sempre imprimo I? Não. Aqui eu vou ter uma condição. Por quê, gente? Porque eu só posso imprimir quando for par. Logo, eu preciso do meu if. Quando que ele vai imprimir, então? Eu preciso verificar se o resto da divisão de I por 2 é 0. Porque um número só é par se quando ele é dividido por 2, o resto dessa divisão é 0. Então, 2 dividido por 2 é 0. 3 dividido por 2, o resto da divisão é 1. Qualquer número ímpar dividido por 2, o resto da divisão é 1. Qualquer número par dividido por 2, o resto da divisão é 0. Essa é a regra. Então, sabendo dessa regra matemática, a gente consegue aplicá-la aqui para fazer o nosso código. Vamos rodar. Vamos informar os valores, por exemplo, 1 e 10. Eu quero que ele imprime todos os pares entre 1 e 10. Vamos lá. 2, 4, 6, 8 e 10. Perfeito. O código funcionou perfeitamente, mas veja, nós precisamos de uma verificação aqui no meio. Não teve como trabalhar só no incremento. Ou seja, esse laço precisou olhar todos os números desse intervalo e para cada um fazer a verificação se é par ou não, tá? Vamos rodar mais uma vez aqui, por exemplo, entre 5 e 50. Aí ele vai imprimir todos os pares entre 5 e 50. E se precisasse imprimir os ímpares, novamente, se eu precisasse imprimir os ímpares, a única coisa que a gente muda é a condição do if. Se o resto da divisão for 1, é ímpar. Então, a mesma coisa para o contrário. Vamos rodar aqui. Eu quero imprimir os ímpares entre 1 e 10. Olha lá, 1, 3, 5, 7, 9. Agora eu quero imprimir os ímpares entre 3 e 30. Ele vai fazer a mesma coisa, olha lá. 3, 5, 7, 9, 11. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só.